Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Cardim e você sabe, nós estamos neste curso chamado Na Contramão Cultural, faz parte do Soma Play, ferramenta de educação cristã, de formação espiritual da Igreja Batista de Itaim. Essa é a terceira aula e nós estamos falando sobre uma virtude importantíssima para a vida de um cristão, virtude essa que está de fato na contramão cultural, a humildade em dias de orgulho, receber a humilhação quando nós queremos nos exaltar. Até aqui, nós já vimos muita coisa, na verdade. Nós vimos de fato que Deus opera situações para que nós possamos ser humilhados na melhor maneira de entendermos isso. A gente precisa se enxergar do jeito que a gente é, criaturas que precisam de Deus. Nós já vimos que a humildade é uma ordenança de Deus para nós, nós já vimos que a humildade é antinatural, é contracultural e que humildade é algo que só acontece nas nossas vidas pela ação de Deus em nós. Nós precisamos que Deus promova a humildade. Primeiro, Ele manda as situações para eventualmente nos humilhar. Mas, como veremos a partir de hoje, Ele também nos dá uma série de virtudes, uma série de hábitos, uma série de práticas para que nós possamos buscar de fato a humildade como uma virtude na nossa vida. Eu convido você a, nessa terceira aula, ver a importância de um primeiro passo prático importantíssimo: ouvirmos a Deus por meio da leitura da Bíblia. Em outras palavras, lembre-se que Deus quer que nós possamos ouvi-lo. Lembra você que este curso é baseado no livro Humbled, de David Mathis. E é justamente isso que ele diz quando no seu livro afirma que nós devemos ouvir a Deus. Ele diz assim: talvez o hábito mais importante que podemos desenvolver, ou pelo menos o primeiro e principal meio usado por Deus, é acolher diariamente e semanalmente a sua palavra nas Escrituras. O que David Mathis está dizendo é que quando Deus, debaixo da sua mão poderosa, envia circunstâncias difíceis, problemáticas, provações, que evidentemente nos humilham e mostram o nosso pecado e a nossa pequenez, nossa primeira atitude não deve ser de falar a Deus ou contra Deus, mas nós devemos ouvir a Deus. Como é que nós podemos ouvir a Deus? Bem, na história de Israel, e veremos ainda hoje, algo sobre outros reis que ouviram a voz de Deus por meio de profetas. No tempo de Israel, de fato, ouvir a Deus era possível por palavras ditas vindas de bocas, as bocas dos profetas. Mas nos nossos tempos, para que nós possamos ouvir a Deus, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo, e aqui há uma importante constatação sobre a igreja dos nossos dias, em que as pessoas talvez estejam muito sedentas por ouvir a voz de Deus, mas estejam buscando a voz de Deus no lugar errado. Estão buscando revelações que venham do Senhor por meio de líderes da igreja, pastores, bispos, missionários, qualquer que seja a denominação dada a esta pessoa, a autoridade dada a essa pessoa. Outras pessoas buscam ouvir a voz de Deus por meio de eventos sobrenaturais. Querem ouvir a voz de Deus por meio de sonhos, por meio de visões e até mesmo por meio de algumas profecias. Mas uma visão correta da história da igreja e uma compreensão correta do que é este livro aqui, a Bíblia, é de que Deus, de fato, falou por meio dos profetas lá atrás. Afinal de contas, não tinha como as pessoas acessarem um livro. Mas em determinado momento da história, tudo o que nós precisávamos saber
sobre Jesus, sobre Deus, sobre a vontade de Deus, foi escrito. Então nós hoje não precisamos buscar a palavra de Deus em outras pessoas, em outras fontes, nós precisamos buscar a palavra de Deus onde? Na palavra de Deus. Isso significa que se nós quisermos responder de maneira humilde às humilhações que o pecado nos traz, se nós quisermos desenvolver a humildade na nossa vida, nós precisamos ouvir a Deus. E só é possível ouvir a Deus quando nós nos submetemos à sua palavra. Há um texto bíblico no Novo Testamento, texto de Tiago, capítulo 1, que fala sobre a importância de nós ouvirmos antes de falarmos. Ouvirmos a palavra de Deus para praticarmos a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós devemos ser tardios para quê? Tardios para falar. Tardios para se irar, seja contra quem for. Mas nós devemos ter uma primeira atitude. Então, se nós quisermos ouvir a Deus, a primeira atitude não é falar, é ouvir. Precisamos do básico, precisamos voltar ao básico, precisamos ouvir a palavra de Deus e para isso precisamos nos submeter às suas palavras. De que forma nós podemos aprender alguns passos práticos sobre como nós podemos ouvir a Deus? Nós vamos olhar de novo para personagens centrais da história do povo de Israel. Vamos lá para o Antigo Testamento, entender como é que nós podemos ouvir a Deus e como nós não devemos ouvir a Deus. Primeiro personagem de hoje, nós vamos ver como é que nós podemos ouvir a Deus é por meio do rei Ezequias. E a história do rei Ezequias nos mostra a história de um homem que decidiu ouvir o que Deus fala. Você se lembra da aula passada? Eu disse que a história do povo de Israel era a história de vários reis. Reis que faziam coisas boas, reis que faziam coisas ruins. Os reis que foram bons reis foram minoria, os reis que fizeram más escolhas, os reis que foram maus reis eram grande maioria. Ezequias foi um bom rei que foi sucessor de um mau rei. Então, quando Ezequias assumiu o reinado, ele decidiu começar uma espécie de uma limpeza cerimonial e religiosa dentro do povo. Ele identificou pecados, estilos de vida, hábitos, práticas pecaminosas, tanto a partir do reino, tanto a partir do governo de Israel, quanto em meio ao povo de Israel. Então, como um governante que deveria fazer aquilo que Deus o chamou a fazer e promover a palavra e os valores de Deus no povo de Deus, ele decidiu limpar o pecado, isso é, começar a remover as práticas pecaminosas, práticas de idolatria, remover aquilo que afastava o povo de Deus e colocar de volta a adoração ao Senhor como algo central no povo de Israel. Para isso, Ezequias decidiu usar a palavra de Deus, o melhor, o mais importante recurso que nós temos para ouvir a palavra de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 5, nós somos informados de que Ezequias tomou uma decisão como rei. Qual foi a decisão que ele e os seus líderes tiveram? Verso 5 diz: Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. O que ele decidiu fazer? Verso 5, decidiram fazer uma proclamação em todo Israel. O que eles estavam fazendo? Eles estavam proclamando a palavra de Deus. A proclamação era: vamos trazer de volta o que Deus disse, vamos ouvir o que Deus diz, não vamos ouvir as nossas vontades, não vamos ouvir outras vozes, não vamos ouvir o que as outras culturas ao nosso redor, o que os outros povos ao nosso redor diz. Não, nós vamos nos voltar a Deus.
Essa convocação era uma convocação para que o povo fosse a Jerusalém e celebrasse a Páscoa. A Páscoa era uma das festas celebradas por Deus para que eles pudessem desfrutar de adoração ao Senhor e gratidão a Deus pelo livramento que Deus deu lá atrás no Êxodo, quando o povo foi retirado do Egito. Aliás, você lembra disso na aula 1, certo? Então, ao longo do tempo, ao longo da história em Israel, as pessoas deixaram de celebrar, como o texto diz, aquilo que estava escrito. Deixaram de celebrar a Páscoa com a atitude correta e com as práticas corretas. Ele diz, não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos seguir, sim, aquilo que Deus diz. E agora note o que é que então a continuidade desse texto nos versos 10 a 12 nos ensina. Os mensageiros de Ezequias. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Os mensageiros foram. Foram com o quê? Foram com a palavra de Deus. Foram com aquilo que Deus já havia ensinado. E em alguns lugares, como o versículo 10 diz, foram zombados. Gente, aqui temos algo que todos nós que queremos levar Jesus a sério, nós já sabemos. Se nós levarmos a palavra de Deus a sério, e se nós proclamarmos a palavra de Deus, as pessoas, grande maioria delas, vai nos rejeitar e talvez até zombem de nós. Essa é uma realidade inevitável para os cristãos. Mas Deus quer trazer pessoas de volta para Ele. E algumas pessoas, é certo que a minoria, porém algumas pessoas vão reagir como o versículo 11. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se. Foram na contramão cultural. No verso 10, a maior parte das pessoas rejeitou e zombou. Mas aqueles diante da palavra se humilharam e disseram, é verdade, nós estamos celebrando a Páscoa de maneira errada, nós estamos pecando contra o Senhor, nós estamos nutrindo estilo de vida, hábitos e práticas que desagradam a Deus e nós precisamos mudar. E então eles foram para Jerusalém e ali na capital de Judá se reuniram com o povo. O texto diz que eles estavam em unidade de pensamento para executar o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado. Então, o que nós precisamos fazer? Quando são apresentadas situações que nos humilham, nós precisamos ouvir o que Deus diz e sobre como nós devemos reagir a essas situações. Como é que nós podemos fazer isso? De que modo nós podemos fazer isso? Nos voltando à palavra de Deus. Aqui nós ouvimos o que Deus nos fala por meio de Ezequias, mas há um rei que nós já conhecemos, que nos mostra a parte 2 do que nós devemos fazer. Josias, lembra dele da aula passada? Josias nos ensina como nós devemos ouvir as palavras de Deus. E aqui há um contexto sobre Josias que eu deixei de propósito para trazer nesta aula e não na aula passada. Quando Josias assumiu o reino, a situação era muito parecida com a situação que todos os reis encontravam. Um Israel cada vez mais longe, se afastando de Deus. E então um homem do povo de Deus, chamado Hilquias, encontrou algo. E este algo não era pequenininho como esta caneca ou este controle. Encontrou apenas o livro da lei, aquele que Moisés tinha dado ao povo. Queridos, o pecado havia se tornado tão intrínseco na vida daquele povo, daquela nação, que um dos objetos mais importantes para Israel, o livro da lei, os livros onde eles poderiam conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, o código civil, o código de ética, código cerimonial deles, havia sido perdido. Ninguém mais sabia onde estava, até que do nada, Hilquias
encontra o livro. E eu imagino que seja um livro que ele, em algum momento, teve que tirar o pó, teve que dizer: o que é isso? Um livro antigo. E ele trouxe este livro a Josias. Josias podia ter dito a ele: Hilquias, tira essa velharia daqui. A palavra de Deus era muito legal lá atrás, mas ela não fala mais aos nossos tempos. Mas não é isso que ele faz. Josias pega a palavra de Deus, antiga, esquecida, e decide ouvir o que Deus diz. E ao ouvir o que Deus diz, você lembra da aula passada? Ele se arrepende. Leia de novo comigo o texto que nós lemos na nossa aula passada. Digam ao rei de Judá, ao rei Josias, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Verso 27 diz que ele se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou. Onde é que Josias ouviu o que Deus falou? A palavra de Deus. Foi aqui que Josias ouviu a palavra do Senhor, o que nos lembra, queridos, que para ouvir a Deus, nós precisamos voltar àquelas palavras que algumas pessoas nos nossos tempos chamam de antigas, insuficientes, inadequadas. Vivemos um momento na história da igreja em que as pessoas utilizam termos e mais termos para dizer que a Bíblia ela não é mais suficiente para os nossos tempos. Afinal de contas, ela falou para os povos que não viviam como nós vivemos. Povos que não eram modernos, povos que não viviam a tempos tecnológicos, povos que não viviam os dilemas que nós vivemos. E tudo isso serve para que as pessoas fujam da Bíblia. Porque o que as pessoas não querem é ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, qual deve ser a resposta? Se humilhar. Então, tanto Ezequias quanto Josias estão nos ensinando que nós devemos ouvir a Deus. Você quer cultivar humildade na sua vida? Ao invés de sair dizendo por aí o que é que você deve fazer, eu e você, nós precisamos abrir a Bíblia e nós precisamos dizer: fala, Deus. E Deus falará. Agora veja, Deus falará por meio das palavras que Ele já disse. Não existem novas revelações. Não existem novas profecias. Deus falará por meio das palavras que Ele já disse. Não existem mudanças a serem feitas. Não existem alterações a serem praticadas no texto bíblico. O que Ele disse, Ele disse. E pela graça dEle, o que Ele disse pode ser aplicado a nós por meio de ordens, de proibições e de princípios a qualquer situação da nossa vida. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Um homem chamado John Rippon escreveu uma música que se chama How Firm a Foundation. É um hino antigo. E esse hino diz em determinado momento o que mais ele pode dizer além do que ele já disse. O que mais a gente está esperando Deus dizer? O que mais você está esperando Deus falar? Não há mais nada a ser dito. Não há mais revelações a serem trazidas. Deus já nos disse tudo o que nós precisamos ouvir para encontrarmos vida abundante, perdão, salvação, restauração, e Deus já nos disse tudo o que nós precisamos para a construção de um caráter humilde, verdadeiramente humilde, biblicamente humilde, num mundo onde impera o orgulho, a arrogância e a soberba. Ouça a palavra de Deus. Mas há um terceiro rei. Neste terceiro rei serve como um péssimo exemplo de como não ouvir a palavra de Deus. Trata-se, do rei
Zedequias. Zedequias nos ensinou como não ouvir a palavra de Deus. Veja o que é que, segundo Crônicas 36, nos diz sobre ele. Diz assim, verso 11. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Você lembra da distinção que nós fizemos agora há pouco? Hoje nós temos a Bíblia do começo ao fim para nós. Naquela época, Deus ainda estava se revelando, portanto, Deus usava profetas. Muito bem, nesta época, Deus usou um profeta incrível, chamado Jeremias. E Deus enviava o profeta para trazer suas palavras ao rei. Zedequias tinha 21 anos de idade, um jovem, começou a reinar, reinou por apenas 11 anos em Jerusalém. O texto diz que ele fez o que o Senhor reprova. Ele não ouviu e não se humilhou diante do profeta Jeremias. Há um perigo gigantesco. Há uma cilada grandiosa nas nossas vidas quando nós decidimos fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus e aquilo que Ele quer nos dizer. Veja que o próprio Jeremias, em Jeremias capítulo 49, versículo 10, ele diz assim, até hoje eles não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês, dos seus antepassados. Jeremias disse para as pessoas, vocês não estão se humilhando diante de Deus, vocês não seguem a minha lei e os meus decretos. Então existe uma receita para o caos. Existe uma receita para a destruição. Zedequias teve um reinado curto. Zedequias destruiu a sua vida porque Zedequias não ouviu a palavra de Deus. E assim será comigo e com você também se nós não ouvirmos a palavra de Deus. Quando nós fechamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para o que Deus nos disse, nós seguimos os nossos próprios conselhos. E quando nós seguimos os nossos próprios conselhos, a maior parte das vezes, vamos combinar, nós fazemos besteira, na verdade? Quantas foram as vezes em que eu segui a minha própria vontade? Eu fiz aquilo que eu queria. E fazendo isso, eu tomei péssimas decisões na minha vida. Assim também é com você, eu tenho certeza. Então, nós temos aqui princípios muito simples para a nossa vida. Ouça o que Deus fala, não ouça o seu coração. Está vendo como tudo nas Escrituras parece ser contracultural? A humildade é contracultural. E ouvir a palavra de Deus, deixando de ouvir o seu próprio coração, também não faz muito sentido na nossa cultura, na nossa sociedade. Mas é assim que nós devemos proceder. Se nós quisermos construir uma vida e um caráter humilde, e se nós quisermos agradar a Deus e viver com esse Deus que nos salvou. Pergunta que fica para nós, então, é como é que nós podemos acolher as palavras de Deus reveladas na Bíblia? Ele disse, está aqui, pela graça de Deus está acessível a nós, do começo ao fim, traduzido, bonitinho em português, várias versões. Você pode comprar a sua Bíblia com notas de estudos, com mapas, com explicações. Você não precisa mais da Bíblia de papel, você tem os aplicativos. Lindo demais. Nós temos acesso, mas acessar é diferente de acolher. Como é que nós podemos acolher as palavras de Deus reveladas na Bíblia? Duas conclusões práticas para nós. Primeira, trabalhe para entender o que Deus diz. Entender a Bíblia nem sempre é fácil e dá trabalho. Nós precisamos ler a Bíblia não como nós lemos uma revista, um artigo, não como nós lemos alguma coisa enquanto nós estamos esperando passar o tempo, como você lê os seus tweets. Não, nós precisamos ler a Bíblia com uma postura de estudantes. Não estudantes céticos, mas como pessoas que estão de fato se dispondo a meditar, a ler, entender, meditar e aplicar isso à sua vida.
Nós vimos que isso foi uma verdade, por exemplo, na vida de Daniel. Veja o versículo 12 que está na tela. Diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel teve uma experiência daquelas que no Antigo Testamento eram muito mais comuns do que nos dias de hoje, não é? Daniel recebeu anjos que vieram falar a ele. Vieram lhe trazer esperança, vieram lhe trazer encorajamento. E qual foi o encorajamento que ele ouviu? Ele ouviu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia, note agora, e essa é a parte importante que eu quero notar neste versículo. Desde o dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Como é que a gente faz? A gente busca o entendimento. E a gente busca o entendimento com a atitude correta de humilhação, dizendo: Deus, eu preciso disso aqui. Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo entender sozinho. Eu vou me esforçar, mas o Senhor pode me ajudar? O Senhor pode me abrir a minha mente? E essa é a promessa que Ele faz por meio do Espírito Santo habitando nas nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos convence do que é certo, do que é justo, do que é justiça, do que é pecado, do que é juízo. Então nós temos o Espírito Santo habitando em nós para abrir os nossos olhos. Mas nós devemos dizer: isso aqui eu vou estudar. Não tenha a Bíblia como uma caixinha de promessas, a qual você recorre só quando as coisas dão erradas. Não tenha a Bíblia como apenas um guia para você viver de uma maneira ortodoxa, legalista. Não. Tenha a Bíblia como uma maneira que você pode conhecer o próprio Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Estude. Ore, humilhe-se diante da leitura e assim nós entenderemos o que Deus diz. Em alguns momentos será difícil mesmo assim. E nós temos outros recursos como igreja. Nós temos livros, comentários, nós temos a vida da própria igreja por meio de conselhos, de conversas, daquilo que chamamos de discipulado, aconselhamento. Todos nós, às vezes, precisamos da ajuda de outra pessoa para nos ensinar algo. Isso é perfeitamente possível. Isso é perfeitamente necessário, mas o necessário mesmo, o que você mais precisa é trabalhar para entender o que Deus diz. Aliás, esse é o motivo do Soma e do Soma Play. Para que nós oferecemos cursos? Para que você possa desfrutar e desenvolver um próprio relacionamento de estudo da palavra com Ele. Segundo, obedeça a Deus com a ajuda de Deus. Lembra que nós falamos sobre Tiago 1? Sobre essa disposição de ouvir antes de falar? Tiago 1, versos 21 a 22, esse texto está na tela, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Livrem-se de toda maldade. E aceitem humildemente, note, a palavra implantada em vocês. Esse termo é maravilhoso. Tiago está usando a palavra de Deus como uma semente que é plantada em nós e que dá frutos. Quem é que planta a palavra de Deus em nós? O próprio Senhor. E nós também a alimentamos como agricultores que regam e regam e regam e regam a semente, para que aquela semente se torne uma árvore que dê frutos. Então, como é que nós podemos, verso 22, ser praticantes da palavra? Quando nós entendemos que Deus nos concedeu a sua palavra. Quando nós entendemos que Deus nos capacita a obedecer essa palavra, então nós nos comprometemos. Deus, eu vou te obedecer. Obedecer a Deus não é fácil, não é simples, mas é o chamado de Deus para nós, é o chamado de Deus para as nossas vidas. E é assim que nós também desenvolvemos humildade. Humildade e receber e acolher a humilhação vem quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós dizemos: Deus, ao invés de me rebelar, eu vou te obedecer. Então, como é que nós cultivamos, desenvolvemos humildade na nossa vida? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Chegamos ao fim da nossa terceira aula e eu convido você
a continuar conosco, porque vamos falar de mais um hábito na quarta aula, importantíssimo para que nós possamos desenvolver a humildade. Até lá!